livre, eu me propus a trazer uma reflexão, procurando trazer embasamento bíblico sobre a vida cristã e o começo, o princípio, né? Tudo tem um começo, tudo tem um princípio. Quando a gente completa, hoje estamos descendo essa idade, né? Nós completava 6, 7 anos, a gente ia para a escola. Então ali começa tudo. Você chegar a isso, geralmente, com algumas exceções, a gente chega à escola sem saber ler, né? Hoje algumas famílias já levam o filho para a escola praticamente alfabetizado, mas geralmente vai para a escola sem saber ler. E ali é o começo, aquela fase inicial vai definir a vida acadêmica da pessoa. E se tem um bom começo, a possibilidade dela ter uma vida acadêmica de sucesso, de progresso, é bem grande. Eu sou professor de ensino fundamental e eu atualmente estou trabalhando com 7ª e 8ª série, que agora é o 8º e 9º ano, está mudando a nomenclatura, né? Aí eu chego no último ano do ensino fundamental, eu vejo um garoto que não sabe escrever. Isso não começou agora, isso começou lá atrás. Quinto ano? Não, eu tenho um garoto de último ano do ensino fundamental, né? Que era a 8ª série, agora sim está mudando, agora é 9º ano. Tá burrado, então eles desmaiam, nem de 2. Aí esse garoto não lê bem, não lê bem. Você não entende o que ele lê. Aí eles não ligam muito, digo, meu filho, se você quiser progredir na sua vida acadêmica, fazer o Enem, até na faculdade, você não vai entrar. Aí você vai lá, o garoto não escreve direito. Eu falo, olha, o corretor da tua redação, quando ele olhar aquilo dele, ele não vai tentar entender, ele vai colocar de lá, você tirou 0, você já está eliminado já. Mas isso não começou agora, isso começou lá atrás, né? Aí eu trago isso para a vida cristã. Eu tenho uma filha que é engenheira e ela trabalhou um tempo dando aula numa faculdade, dava aula para alunos de curso de engenharia. Ela falou, papai, ele não sabe português, não sabe matemática, numa faculdade. Acabou assim, como é que ele vai entrar no mercado? Tipo profissional ele vai ser? Tem uns que não sabem contar dinheiro. O menino de 12 anos ele não sabe contar dinheiro. E a mãe tem investido na carreira dele para ser um jogador de futebol. E eu, no período da graduação, teve um colega meu, ele até saiu da faculdade, mas ele veio de Guarapari, ele falou comigo, mas meus colegas, quando chegasse, que ele não sabia escrever. Ele não sabia escrever, porque era muito cobrado da gente, né? Ele não sabia escrever. Aí a gente tem aqui no Brasil, quando é feito as pesquisas com parâmetros internacionais, o Brasil sempre fica na lanterna na questão da educação. Aí, como você fica na lanterna na questão da educação, você fica na lanterna em todas as outras questões, IDH, índice de desenvolvimento humano, tudo, porque afeta tudo, a educação, tudo passa pela educação. Os países mais desenvolvidos do mundo, que tem uma maior IDH do mundo, são países com nível educacional alto. Aí, outro dia até foi levantar essa questão que o pastor falou que uma empresa de carro decidiu se instalar no Maranhão, porque apesar de ser uma região pobre, o nível educacional lá era elevado. Então isso tudo influencia, então passa tudo pela educação, né? O Brasil tem um índice de produtividade baixíssimo, o nível educacional é baixo, então isso tudo afeta. Eu lembro que alguns conhecidos, um companheiro meu trabalhava na CST, e a CST teve que dar ensino médio para todo mundo. Quem não fizesse ensino médio seria despedido. Inclusive eu conheço uma pessoa que foi despedida, não quis estudar, a empresa não serve, não vai atender às demandas da empresa. É uma empresa que fornece aço para o mundo inteiro. Então, aí, por exemplo, na questão da educação, que eu vejo, eu estou dentro do processo, a coisa é mascarada por objetivos. As prefeituras têm que responder ao MEC, ao órgão central federal, vem verba, e se os índices ficarem ruins, aí diminui verba, vem inspeção, fica ruim para a Secretaria de Educação, depois fica ruim para o prefeito, fica para o Estado. Então começa a se mascarar a realidade.
Aí você tem a educação brasileira desse jeito. Mascara-se, 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 mascara-se. Você vai nas escolas, eles estabelecem um índice o máximo de reprovação. Você não pode passar daquilo. Aí quase todo mundo passa, então todo mundo está passando. Porque reter aluno fica caro. Aí que ocorre? Aí quando você tem provas que são aplicadas nacionalmente, aí aparece a realidade. Então fica tentando mascarar, mas sempre aparece. E o país está atrasado. Trazendo isso para a vida cristã, essa é a minha proposta, né? Eu fui criado na igreja a minha vida inteira. Eu sou de família evangélica desde os meus bisavós. E meu pai era pastor. Eu fui criado nesse ambiente, esse é meu ambiente. É um ambiente que eu gosto muito, né? A igreja é o povo de Deus, né? É o povo de Cristo, eu gosto muito da igreja, eu gosto. Mas aí, à medida que o tempo está passando, a gente vê as coisas que estão acontecendo. O questionamento próprio da gente, por que eu não desenvolvo, eu não alcanço, que a Bíblia fala aqui, a propósito de nós alcancemos a estatura do varão perfeito. Aí eu trato o meu questionamento para mim mesmo, né? O que eu for fazendo dentro da igreja? Apenas uma questão cultural, apenas uma questão de tradição religiosa? Porque quando eu passei a vida inteira, eu sempre olhei para a Bíblia, eu sempre regia a coral na igreja, eu cantava, eu tocava, até era professor de escola dominical. E quando eu olhava para a Bíblia, eu nunca me vi daquele padrão que a Bíblia estabelece. O que está acontecendo? O que está fazendo que eu não alcance o que a Bíblia tem? Porque a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, Deus tem uma proposta muito elevada para nós. Jesus falou de uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Jesus falou de vida abundante, que não é dinheiro. Jesus falou de estarmos assentados nas regiões celestiais com Cristo. No Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Eu fico em pastos verdejantes. Ele me leva para águas tranquilas. Ele unge a minha cabeça com óleo. O cálice transborda. Eu digo, meu Deus, cadê isso para mim? Onde está o problema? Aí, nesse momento, eu quero me restringir, porque algumas pessoas começam muito bem, lá na frente o processo tem problema também, mas não é o meu caso. Eu queria me restringir, senão você se estende muito. Qual o pré-requisito, primeiro, para você ter uma vida cristã próspera, uma vida cristã que seja compensadora? E o texto que eu trouxe está aqui em Mateus, capítulo 16. Versículo 24. Mateus 16, 24. Se alguém quiser ler, por favor. Então dizia os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua sobre si as cruz e siga-me. Pode continuar, por favor. Que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou o que dará ao homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo a sua obra. É verdade, eu digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem, seu rei, do homem, seu rei. Então, Jesus disse: quem que quiser vir após mim. Aí ele estabelece os princípios, os pré-requisitos. Primeiro que ele diz: negue a si mesmo. O que vocês entendem por negar a si mesmo?
quando eu vejo que o pastor está dando aqueles ensinamentos de que a gente é a palavra, a gente estuda a palavra, e a gente sabe que o tempo da graça vai passar, Jesus, a vida de Jesus, aí a igreja vai sair da terra, o tempo da graça acaba. E aí, quando eu vejo essa palavra aqui, ó, que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Então eu fico imaginando assim, puxa, naquele tempo, então, vai acontecer com aqueles que ficaram no videogame contrário, né? Que eu sou vitoriosa no jogo quando eu ganho. Mas lá, naquela época, eu vou ter vitória quando eu perco. Eu deixo a minha carne se perecer. Aí, quem é a sua família? Não, minha família não está aqui. Minha mãe, meu pai, né, parente de quem foi, Jesus levou embora. Você não pode continuar falando que isso aconteceu. Aí vai ter uma desculpa. Aí a pessoa, não, mas foi. Você tem que negar isso. Aí o cara, com medo de morrer, né, com medo de morrer na carne, aí não deixa, continua nega. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhar, achar encontrar, o Senhor vai ter que perder o amor dessa carne, desse material. Vai ter que ser decolado. O pastor disse, olha, vai ser muito difícil de se salvar. Tem um texto. A irmã não ia falar? Renunciar aos próprios, renunciar ao eu, né? Morrer para o mundo e viver para Deus. É o meu entendimento. De renúncia total da gente e buscar os princípios bíblicos e seguir, independente de tropeços, de tudo, a gente olhar sempre o alto e renunciar. Tem um texto que Paulo fala assim, eu considerei tudo para ganhar Cristo. Quando Paulo fala tudo, irmãos, é tudo. Paulo era elite. Paulo era cidadão romano. Paulo andava com soldados ao seu lado. Paulo era autoridade. Paulo tinha status. Paulo tinha poder, provavelmente tinha conforto. Ele vivia numa condição acima da média, é o que se chama de elite. Quando Paulo tem aquele encontro com Cristo, para ficar com Cristo, ele teve que abrir mão de tudo. E inverte. Ele estava no alto da pirâmide, ele veio para a base da pirâmide. Paulo era perseguidor, ele passa a ser perseguido. Paulo batia e matava, ele passa a apanhar e foi praticamente morto uma vez apedrejado. Então é realmente perder tudo. Ele considerou pelo valor de Cristo. E aí, esse texto aqui fala que, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, achará. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, é questão de troca mesmo. Paulo está numa condição que ele não é a condição que ele vivia, ele teve que fazer uma troca. E o que o ser humano, eu estava conversando com alguém da minha família, tudo aquilo que o ser humano procura, Paulo tinha. Ou alguém lembra de uma coisa que Paulo não tinha aqui, tudo que a gente procura. Paulo tinha conhecimento secular, ele fala dele próprio, nosso irmão Edmilson pode falar bem disso. Paulo estudou aos pés do homem mais sábio da época. E ele fala a respeito dele e dos seus colegas. Eu superei todos os meus colegas, ou seja, ele estava no nível do Gamaliel, é isso? Gamaliel. Ou seja, conhecimento teórico, conhecimento filosófico, além de conhecimento religioso, ele era fariseu, tinha um conhecimento secular. Paulo falava vários idiomas. Paulo conhecia profundamente a cultura helênica, que era a cultura grega da época. Em determinada ocasião ele vai diante do rei, o rei fala para Paulo, as muitas palavras te fazem delirar. Era um conhecimento, era uma profusão de conhecimento. Todo o conhecimento da Paulo tinha.
E Paulo era fariseu, ele era elite, ele era autoridade espiritual de Israel, ele era autoridade secular também dada por soldados. Então, status, tinha acesso a bens, tudo que a gente procura, Paulo tinha. Aí, essa é a reflexão que às vezes eu trago para mim. Às vezes, qual a questão do juízo de valor, porque essa reflexão aqui tem a ver com o juízo de valor também. O que significa Cristo para mim? O que significam meus desejos? Que lugar ocupa? É por isso que os dois mandamentos que Jesus estabeleceu como a base de toda a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo assim. Isso define toda a nossa vida. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, você nunca deixará de atender ao chamado do Senhor por qualquer coisa que seja. Eis a dificuldade do mundo, né? E para amar a Deus, Sobre todas as coisas. tem que obedecer. Verdade. E aí não quer obedecer, né? Jesus estabeleceu que o parâmetro para você medir se alguém ama o Senhor é se obedece a palavra. Não é se frequenta a igreja. Frequentar a igreja faz parte. Mas não é a medida do seu amor por Deus. É se você obedece a palavra. Porque, meus irmãos, qualquer um de nós sabe que você obedecer a palavra de Deus é duríssimo. É duro. Eu vejo assim, não é nem dificuldade para o mundo, é dificuldade para nós também. Mas eu falo assim, nós mesmos. geral, né? Para nós. Para Todo mundo. Para nós que conhecemos, mais ainda. Sim. Mais ainda, né? Porque é muito difícil você obedecer, você refutar tudo que você tem como esterco, porque hoje você tem e amanhã você jogar tudo fora, se o Senhor assim o pedir, e continuar amando para nós, e quanto mais você tem, mais difícil de deixar. Sim. E no próprio dia a dia, nos relacionamentos, você se mantém no padrão que Jesus estabeleceu para nós. Quando você toma aquela fechada no trânsito, né? Quando alguém comete algo que fere teu direito, algo que ofende a tua honra, não é fácil. Agora, aí negue-se a si mesmo, ou seja, o meu eu, a minha vontade, zero. E aí eu lembro do texto que Paulo escreve assim: e tenhais em vós o mesmo Espírito que havia em Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou tomando a forma de homem e até a morte e cruz. É me colocar numa posição que é menos do que eu sou. E isso é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Uma vez eu vi uma pregação do irmão Eliezer. Ele falou: se você pedisse para o príncipe Charles abandonar a condição dele, ele não aceitaria. Você imagina a vida que aquele homem tem? Todo mundo serviu, de repente ser um plebeu. Aquilo seria de uma dureza, ele viveu a vida inteira daquela forma, seria de uma dureza. Imagine, você já viu uma pessoa quando é rica, que ele perde a condição dele, aquilo é uma humilhação, aquilo é um fim do mundo. É o que eu falei, quanto mais você tem, mais difícil fica você aceitar, né? Se diminuir, se colocar na posição que o Senhor pede que você se coloque. Imagina, você hoje mora num apartamento de cobertura e tal, e amanhã, como Paulo, eu imagino Paulo morando num apartamento de cobertura, carro do ano, um monte de empregado, e mandava mesmo. Acesso aos palácios. Acesso às autoridades, era convidado para melhores festas, e de repente ele estava preso, perseguido, correndo. Como diz o pastor, morando na croca. Quando ele fala, eu falo: meu Deus, eu não quero ir para a croca, tem dó, né? E ele fez por amor e com amor. E ele aceitou, e mais ele amava ao Senhor. Quanto mais croca, mais ele amava. Esse texto que fala que nós citamos. Mas ele fez isso porque teve um encontro com Jesus, né? Ele ouviu, ele teve um encontro direto, né? Sim. Foi uma coisa diferente, né? Uma coisa mais. Por quê? Não.
Eu vi a voz de Jesus. Mas nós tivemos um encontro. Sim, mas é diferente. É com um Não chamado considero diferente. diferente, não. É diferente, eu acho que é. Eu também concordo com o Rogerinho. A gente tem quando tem um encontro com Deus, outra vez de uma pregação. Se alguém chegasse para ele e falasse, olha Paulo, larga tudo aí agora aí e vem comigo aqui que você vai agora servir Jesus. Ele iria? Quem? Paulo. Se um dos discípulos Conheço chegasse para ele. conheço um monte de gente que tem feito isso. Não, mas ele, falando ele. Se Se não tivesse ouvido a voz e Senhor, quem é que sou eu, Jesus, por quem você persegue? Eu acho que ele não teria largado. Mas tem gente que tem que cair do cavalo mesmo. Tem, claro. Tem gente que tem que cair do cavalo. De outro modo, ele não aceitaria. A Bíblia fala que ele veio falar, cheio do Espírito. Ele converteu a 5.000, desses 5.000 tinha pessoas ricas ali. Sim. E que abriram mão de. Mas eu acho que a Bíblia não reporta. eu acho que a questão aqui derivou um pouquinho para que não é o foco. A questão aqui não é se você vai deixar bem ou não, é a disposição do teu coração. Entendeu? A maior parte de nós não existe, deixe bem, não. A maior parte de nós não é o caso. Estou falando porque foi necessário. Porque foi necessário, por exemplo, Filemão, que era rico. Filemão era rico. Ele está abordando um aspecto aí que a gente, se a gente analisar direitinho, ele tem uma certa razão no que ele está falando, Sim. mas já está fora do foco aqui, desse momento, mas poderíamos encaixá-lo dentro do estudo. Sim. Mas também nós temos a expressão de que mais bem-aventurados que não viram e creram, do que os que estão vendo e não creem, né? E que a crer até por ver. Então, a questão do testemunho aí tem muito a ver realmente com aquilo que nós somos, da onde nós viemos, com a nossa experiência de conversão. Quem nasce na igreja, cresce na igreja, como eu cresci, como ele cresceu, só vai ter experiência mais tarde. E tomara que não tenha, como eu tive. Então, quando você sai da macumba lá, por exemplo, você é um pai de santo, você é mãe de santa, você não sei o que lá, quando você se converte, você não entende, eu não posso, bom, não quero usar tanto não, mas é um evangelho raquítico, né? Então você não aceita isso, porque você viu que lá você vivia intensidade, aqui você tem que viver intensidade também, concordo plenamente, mas não é por isso. A questão é que ele está dizendo o seguinte, negar-se a si mesmo é abandonar Paulo abandonou muita coisa e eu tive que abandonar muita coisa, não chegou a muita coisa, eu não tinha muita coisa para abandonar. E fui para um seminário me preparar, passando necessidade, a mãe de meus filhos comendo menos do que podia para poder dar para as crianças, eu pegando trem, ônibus, etc. E não tinha nada o que deixar, e no entanto eu deixei. E não me considero menor do que ninguém no Evangelho. Muito mais depois da experiência que eu tive, Então eu penso que aí não é essa questão, mano. A experiência de conversão, ela marca profundamente a gente, marca profundamente. Mas o que ele está falando nesse momento do estudo aí, ele está falando exatamente de se largar. O apego às coisas, a nossa vida, é fazer como ele fez mesmo, largar as coisas e se colocar na mão de Deus. Outros largaram só a pesca, né? Já outros não largaram foi nada, que não precisa, estava largado mesmo, só seguiram a Jesus. Então é uma questão de deixar o seu eu, a questão pessoal aí. O lugar que aquilo ocupa no seu coração, por exemplo, durante o período da igreja primitiva, as pessoas tinham que largar tudo mesmo. E tinham que ir para. Os crentes viviam nas catacumbas, tinha que abandonar emprego, tinha que viver como pária, como marginal. Eles viviam fugindo. Coliseu que o diga, né? Coliseu que o diga. Aí largar, inclusive, não só a riqueza, a própria vida, quando necessário. Não é nem sempre necessário. Hoje em dia, eu falo para meus filhos, pode estudar, pode procurar os conjugados de sociedade, não é pecado. Pode procurar, é legítimo. Nós estamos vivendo uma situação de normalidade. Se houvesse uma situação de anormalidade, igual na União Soviética, se você fosse evangélico ou cristão, você perdia teu lugar na universidade, você perdia teu emprego mesmo sem ter visto a Cristo. Porque a convicção é colocada pelo Espírito Santo, não é pela visão. É o Espírito Santo que nos faz ter a convicção de salvação. Então, a questão de dizer, você pode ser próspero, tem muito cristão próspero, o país mais próspero do mundo tem raiz cristã nos Estados Unidos. Então não é a questão. Agora, se houver
Se você tiver que fazer uma escolha, né, você não faz igual o jovem rico. Né? Porque você tem a história de Abraão, era riquíssimo. Jó era o homem mais rico daquela região. Então o foco não é esse, entendeu, Rogério? A questão é do coração da gente em relação a Deus. Né? Essa tua postura, teu posicionamento. Eu estou dizendo que ele ter largado a riqueza dele, no coração dele mesmo, de Paulo. Se tivesse num encontro com Jesus, ouvido a voz, ele não teria largado, não. É provável que sim. O caso de Paulo é um caso bem atípico, né? Eu conheci uma senhora, eu já contei isso aqui, que ela era macumbeira, mãe de santo, essas coisas todas, e ela falou, eu vi que ela contou espontaneamente, ela falou que estava com a oferenda na mão, estava se preparando para fazer a oferenda, uma luz pegou daqui para cá. Ela caiu e entrou em coma, se converteu. É a graça de Deus. Cada um tem um modo diferente. Sim. O modo padrão é o que Jesus falou, ir prega o Evangelho, tem que escutar a salvação, o Espírito Santo toca. Esse é o modo maior. Inclusive eu estou falando do começo da vida cristã, inclusive eu coloquei aquele texto assim, porque de Deus é o querer e o efetuar. Se o Espírito Santo não nos tocar, nós nunca nos converteremos. De vontade própria, de índole não, porque nossa índole é pecaminosa. Nós gostamos do pecado. Tem uma musiquinha que eu acho engraçada do Estado de Toracata, forró, bebida, não sei o que, e mulher. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Gente, isso é perfeito para o homem pecaminoso que nós somos. É isso que nós queremos. O ser humano normal, ele vai em busca, ele está querendo prazer, do jeito que vier. Né? Uns em grau menor, outros em grau menor, mas que o ser humano quer, a alma humana, quer as coisas daqui. Então, se houver um confronto, entre a gente escolha, a alma humana vai escolher isso aqui. E alguém já disse que o Evangelho é rejeitado, o Evangelho é contrário a gente. Isso precisa ter muito claro, gente. Isso, para mim, na minha caminhada cristã, foi uma coisa que eu fui amadurecendo. O Evangelho é contrário a nós. Você tem que ter isso muito claro para você. O Evangelho é contrário à nossa natureza, à nossa índole. Se você não encarar dessa forma, você vai ter dificuldade, você vai ficar patinando. É contrário, a vida cristã é contra você. Rapaz, você sabe o que é negar você mesmo? Você é se anular. Nós detestamos isso. Eu lembro que eu era garotinho, a gente brincava, quando falava para o outro cala a boca, 3, 4, 5 anos, já falava assim, cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Quem manda na minha sou ego. A grande tentação do Gênesis não foi a fruta não, meus irmãos. Foi ser igual a Deus. Já pararam para pensar, quando você dirige a sua própria vida, você está se comportando como Deus? São os teus interesses, são os meus interesses. Eu dirijo a minha vida pelos meus interesses, pelas minhas conveniências. E nós somos chamados a morrer. Aí quando fala aqui sobre o mesmo disposição de espírito que havia em Cristo, lembremos que Cristo é Deus. Cristo era Deus. Cristo é Deus. Ele abandonou a sua condição. Ele viveu como homem. E vamos ser sinceros, né, Robert? Tem dia que ser gente é ruim demais. Você está um baque, você está bolado. A vida teórica está muito ruim. Deus submeteu. A nossa vida é marcada por angústias e apreensões. Nós temos alguns momentos bons, sim. O dia que você entra com a pessoa que você gosta na igreja, casar, o dia que nasce o filho, o dia que você consegue um emprego, você consegue um diploma, você entra no curso, são momentos muito bons. O dia que está com a família, mas o dia que você enterra alguém, o dia que você perde alguém, o dia que você perde o emprego, o dia que você fale, né, e as angústias da vida, Jesus desceu e passou todas essas angústias. Por que ele fez isso? Ele fez por amor ao Pai. Ele fala que Cristo se apresenta diante de Deus Pai e diz: eis aqui o Pai, agrada-me fazer a tua vontade. E nós somos chamados a essa disposição. Agora, como eu vou ter essa disposição, que aqui é aí que eu quero colocar no princípio, é a condição principal para você prosperar na vida cristã. Você nunca vai chegar à vida cristã plena, você nunca vai alcançar aquilo que o Espírito diz para você que Deus tem para você, e você percebe, você intui que Deus tem algo mais para você. Todos nós aqui intuímos isso. Eu duvido que alguém tenha aqui que não
perceba, eu sinta que Deus tem algo mais, Deus tem algo mais para mim. Mas como eu vou alcançar esse estágio? Como é que eu vou alcançar esse Deus que Deus tem para nós? Que é a plenitude de Deus para nós. E eu, Sansão, enquanto cristão, digo, eu vou ficar minha vida inteira uma vida medíocre. Deus tem algo especial para nós. Não significa que você missionário. A plenitude de Deus em mim é a proposta de Deus para nós. Você ser pleno de Deus. Aí você vai ver que você tem que cumprir algumas pré-condições. E Jesus falou que, primeiro, negue-se a si mesmo. Olha, você nunca vai alcançar aquilo que Deus tem para nós se você não negar você mesmo. Tipo assim, os meus interesses, aquilo se tiver em contrariedade porque é de Deus, eu abandono. Aquilo que está contrário à vontade de Deus, eu estou disposto. Opa, não sou mais eu. O Paulo fala sobre Paulo, fala, esse é muito, quando eu olho, meu Deus, que condição Paulo chegou. Ele chegou a uma condição tão elevada, ele fala assim, podem me imitar. Podem me imitar. Eu não vivo mais. Se tiver esse estágio, não vivo mais eu. Tem que cair do cavalo mesmo, né? Ah, tem. Senão não chega não. Não, se não cai do cavalo, ficar Fica cego, dependente de alguém para guiar. Depois tem um irmãozinho lá para sentir que fazer Paulo, chegar. gente, é interessante, essa tua fala, Rogério, vem calhar muito certo. O estágio que Paulo chegou foi de impotência completa. O cara que era o cara. Paulo ficou tão impotente que ele precisava que alguém o tomasse pela mão. Aquele sujeito que era uma potência, era um terror, era um vulcão intelectual. Ele cai numa condição e a partir daí é interessante que lá na frente ele está em fragilidade. Ele quebrar ele no meio. Por uma situação também que ele está de fragilidade, ele diz, Senhor, me tira essa situação, que não vou entrar na questão que ninguém vai resolver. Que espio é esse? Deus fala assim, Paulo, minha graça te basta. Deixa aí mesmo, né? Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus tirou toda a potência de Paulo e transformou em fragilidade. Aqui, tome a sua cruz. Tem umas coisas que me marcam muito no discurso pastor Herto, desde que eu o conheço, ele fala sobre a cruz. Vocês devem se lembrar disso. O pastor Herto sempre fala de a cruz. Lício, instrumento de morte. Ninguém pode dissociar cristianismo de morte. O cristianismo fala, tem um dos eventos mais bonitos, mais tocantes, mais marcantes do cristianismo é o nascimento de Cristo. O mundo comemora, até o mundo não cristão comemora. É tão tocante que é o nascimento de Cristo. Mas o ápice não é a manjedoura, é a cruz. Lá Jesus falou, está consumado. Foi consumado quando ele morreu. E a salvação em nós também só é consumada quando nós morremos. Se nós não morrermos. E Paulo usa essa metáfora, ele fala, se a semente não morrer, não vai gerar vida. É preciso que a semente morra. Se eu não morrer, Jesus nunca será gerado em mim. Isso é de uma importância, isso é de uma profundidade tremenda. Se eu não morrer, eu nunca vou viver para Deus. O próprio texto fala no versículo 25, né? Onde? No versículo 25, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem a perder? Sim. E interessante que tem outro texto que fala assim, tome a cada dia. Exatamente o que eu estou com ele aberto aqui. Ó. Pode ler, por favor. É isso mesmo. É o de Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Tome cada dia a sua cruz e siga. Outro dia eu contei aqui a oportunidade e eu fiquei, por favor, eu ri porque tem um lado engraçado. Nós, seres humanos, temos a capacidade de rir até na tragédia, né? Uma coisa que nos caracteriza. Mas eu não deixei de ser solidário ao irmão, porque eu conheço o irmão. Um irmão dócil, um irmão amoroso. Ele me transmite cristianismo, o irmão. Eu considero um irmão cristão sincero. Ele tem postura, tem vida. Mas ele é tão cristão que quando ele fez algo errado, ele estava arrasado. Ele me contei aqui que alguém fez algo desagradável com ele, na entrada de um lugar aí, ele foi lá e furou 4 pneus
no carro do irmão. Ele já é um ancião, ele é uma pessoa dócil de aparência, de trato, fala manso, é simpaticíssimo. Naquele dia ele não tomou a cruz, irmãos. Desceu da graça. É por isso que o texto fala, tome a cada dia. Já houve um dia que você fez uma coisa e depois você, meu Deus, não era para ter feito aquilo. Todo dia. É interessante a expressão. É interessante a expressão de Lucas, cada dia. E ele manda, primeiro ele fala em negar e depois carregar a cruz, né? Só que carregar a cruz a cada momento, Sim, a cada instante, né? Cada instante. Você conta essa ilustração aí e o pastor estava falando, o pastor Eduardo falando quinta-feira sobre esse controle, o autocontrole, etc. E me fez lembrar de uma ilustração não, um fato verídico igual a esse seu, que o pastor lá, um dos preletores lá, dos oradores lá do seminário falou. Ele disse que ele estava no carro dele atrasado para chegar na igreja e querendo passar e não conseguia passar, e o carro na frente não deixava ele passar, e não sei o que. Ele começou a se desesperar e batendo no volante e buzinava, etc. Aí uma hora ele conseguiu passar e fez assim pro camarada e foi embora. Chegou na igreja, entrou, o diácono foi falar com ele, deixa eu orar que eu já estou atrasado. Aí no que ele estava orando, ele sentiu o braço, a mão de um irmão no ombro dele. Aí ele levantou assim, o irmão falou, pastor, o senhor me perdoe, o meu carro estava com dificuldade. Eu estava atrapalhando o senhor. E eu vi que eu estava atrapalhando o senhor me perdoe, pastor. Aí eu pensei, meu Deus do céu. Ainda bem que ele não fez aquele sinalzinho também. Pois é, ele só fez só com a boa assim, vai na frente, assim. Mas é isso mesmo, né, irmão? Cada dia, cada momento. Trânsito, tem até uma propaganda agora, deixa o ogro em casa. Você viu essa propaganda? Ombro? Deixa o ogro em casa. Sabe o que é ogro, né? O Shrek é um ogro, é um grosso, brutal. Eu aprendi a deixar o ogro em casa. Em algumas situações. E é impressionante como o trânsito, o nosso instinto mais violento aparece. Eu lembro que uma vez eu estava indo da Simonada, Camburim para Goiabeiras. Aí quando passou bem na metade de Simonada tem um posto do lado da República. Aí tem uma entrada, um acesso. Eu estava na terceira faixa, porque eu estava lá desenvolvendo a velocidade boa. Aí quando eu estava chegando naquele acesso à esquerda, rapaz, uma van escolar cheia de crianças fez assim, zup. E eu fiz zup. Não deu tempo, sério, eu não pensei. Entrar junto, né? Eu não pensei, não, eu queria sim. Eu queria ter um braço do cara. Aí foi assim, duplo, aí quando eu entrava atrás, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu vou lá, esse cara vai dizer uma graça para mim, eu vou perder a razão. Aí. Amém. Gente, não deu um segundo não, porque o cara fez zup, eu não pensei. Instintivamente foi. Se eu não reflito, eu ia para frente. Em outras ocasiões depois eu aprendi a parar, não ficar buzinando, aprendi a não ficar irritado, entendeu? Porque trânsito é uma coisa impressionante. Muita gente já matou o outro, surgiu o ogro, o sujeito mata um trabalhador, não mata bandido, deu a arma para adquirir de trânsito. Impressionante. Então vamos lá, tomar sua cruz se fala de morte. Depois eu vou trazer alguns textos. Por favor, Colossenses 3:1. Fala de morrer. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz como membros de um só corpo, e sede agradecidos. 3:1? Colossenses 3, partido 1. 3:1. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Vejo que o final dessa parte do texto aqui é glória, mas ela começa, Paulo fala assim,
Foste ressuscitado. Mas por que foste ressuscitado? Aqui no trecho é porque morrestes. O processo de morte é fundamental na vida cristã. Se não morrer, não ressuscita. Se não morrer, não passa pela ressurreição e finalmente pela glória, que é o final do nosso processo com Deus, é ver a glória. Então, fala aqui, tome a sua cruz, que é a morte, e portanto, se foste ressuscitado, buscar as coisas do alto. Meus irmãos, aí eu quero voltar para a vida cristã do princípio. Eu tenho visto muita gente na igreja buscando dons, e a igreja pentecostal tem essa característica. Eu sou assembleiano, eu sou pentecostal, e nós temos nossas características próprias. Um dia eu estava indo para Padre Gabriel, Cariacica, não sei se alguém conhece lá, é quase chegando a Viana, né, Roberto? Eu estava e uma senhora estava do meu lado com um celular e falando que ela orava, missionária, e contando, e alguém, o pessoal ligava para ela, pedindo oração, e ela contando as glórias do ministério dela, né? Que ela orava, e a bolsa dela fazia bem assim, tudo. Não era a bolsa gravadora dela, essa bolsa normal, diz que a senhora não. Rapaz, e ela falando que o pessoal orava e que Deus revelava tudo. Aí eu falei, senhora, a senhora pode tirar a bolsa? Eu falei assim mesmo, até coloquei açúcar na bolsa. Rapaz, essa mulher me distratou de um jeito. Ela estava falando de coisa do alto, dom sobrenatural, dom de cura, dom de revelação. Olha só, porque se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscar, o texto fala que o buscar as coisas lá do alto é depois de ser ressuscitado. Você é ressuscitado depois que você morre. Então, o meu pentecostal é um meio altamente viciado. Eu estou falando da minha família, tá mesmo? Não estou falando dos batistas, não estou falando dos pentecostais, estou falando da minha casa. Você fala de batista, irmão, aqui eu pego fogo. Só volta lá, você dá essa coisa. Volta. Então, eu estou falando do nosso. Existe uma busca, e eu passei minha vida inteira nesse ambiente. Eu cura, dons de língua, profecia, eu vi tudo isso e é bíblico e é real. Mas eu tenho visto tanta distorção de caráter, tanta gente que cheia de dons. Quando Deus precisou, uma mula falou para Balaão, que não é exatamente sobre isso, mas eu trago como paralelo. Jesus falou, olha, não coloca vinho novo em odre velho, porque o vinho novo tem força. Vocês sabem que o odre era feito de couro, né? O odre, algum tempo, o couro vai ficando esgaçando. É só ver o sapato da gente, com o tempo o couro vai esgaçando, daqui a pouco ele rasga. O vinho novo tem força, vinho gás. Aí o odre era velho, aí perdia o odre e o vinho. Perdi o vinho. Jesus falou, ninguém coloca remendo novo em pano velho, que ele é mais forte, ele vai. Então, aqui fala, depois que você morreu, depois que você ressuscitou, busca as coisas do alto. Não coloca a carroça na frente dos bois. A Bíblia fala de um sujeito lá que viu Pedro orando pelas pessoas serem batizadas pelo Espírito Santo e falou, olha, eu te dou uma graninha aqui se você me passar esse dom. Mas furando o processo. Sim. Sabe o que eu percebo também, né, não pentecostais, desse meio. E o que acontece? Eu observo que tem muitas pessoas que parece que elas pensam que só o dom salva. Mas eu percebo quando eu leio a Bíblia que Deus, todas as pessoas que ele foi mudando o caráter. Tem que ter, né, mudança de caráter, sim, a morte primeiro para depois buscar as coisas do alto. Lembrando que a perfeita santidade nós não alcançamos aqui. Né? Se você cometeu um erro, não quer dizer que você não é salvo, que você não morreu. Quer dizer que naquele momento você desceu da cruz. Por isso que a Bíblia fala, cada dia a Bíblia fala da vigilância. Quem está em pé, você pode ser crente, você pode já ter morrido, e quando aceita Jesus, tem um gozo, uma alegria. Eu vi muita gente assim. E durante um tempo o papai era pastor ali, eu vi gente chegar, meu Deus, e depois, durante o processo, aquela sementinha, aquela planta que parecia que era tão bem murcha. Mas não é essa parte do processo que
que eu estou focando nesse momento com vocês. É lá no começo. Uma gravidez tem o seu começo, tem o seu meio e o seu final. A vida pode se perder num desses três processos. No da fecundação, né, na concepção, no desenvolvimento do feto, ou até no parto, pode a vida ser extinta. O meu foco, porque senão fica muita coisa, é aqui no começo, né? Então a Bíblia fala assim, estou falando aqui da cruz, a cruz significa morte. E aqui em Colossenses, Paulo fala de vocês foram ressuscitados porque foram mortos, agora a vossa vida está oculta em Deus. E finalmente, vós sereis manifestados com Ele em glória, que é o final do processo. Né? E siga-me. Meu livro é espiar mais. Não, tira Então, bora ali, Júlio. 10 e 25. 10 e 25. Aqui na parábola da boa terra, Mateus 13, esse é um texto que eu gosto muito também. Eu vou partir do versículo 10. Então se aproximaram, Mateus 13, 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois a quem tem se lhe dará e terá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. A partir do versículo 18 agora a explicação da parábola. Você lembra da parábola, não é isso? Precisa ler não, né? Precisa? Não, a palavra. Pode partir da explicação? Pode. Atendei, pois, vós, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, a pessoa não compreende o Evangelho. E aí nós estamos falando de princípio. E nós estamos falando aqui de compreensão do Evangelho. Se você não compreendeu o Evangelho, você está com problema. Você vai ser uma preguiça toda truncada. E a gente conhece pessoas que parecem que, Deus, pessoa é essa? O que acontece com essa pessoa que é da igreja a vida inteira nunca passou por uma transformação? É aquele que não compreendeu o Evangelho. Eu tenho um amigo que dizia que o Evangelho implica em aprendizagem didática. Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Venham a mim. Aí tomai sobre vós o meu jugo, né? Porque o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Meu fardo é leve. O jugo é um lugar, um equipamento que se coloca em cima do animal de carga para colocar a carne em cima. Ele fala: meu jugo é suave, não vai machucar você. E o meu fardo é leve. Tem um salmo que fala: os teus mandamentos não são pesados. E aprendei de mim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sou manso e humilde. Eu sou manso e humilde de coração. Então, a aprendizagem... Fico até passou legal. Eu sou manso e humilde de coração e não sou dos rompantes de Sansão. Exatamente. Cristo é o nosso modelo. Aí você fala: aprendam comigo. Ele é o nosso modelo, não é o modelo perfeito. Se quisermos ser uma vida cristã, aprender igual a Cristo. E ele fala de aprender. Interessante, a vida cristã, irmãos, é aprendida. Eu, durante muito tempo, agora estive em luto contra mim mesmo, e havia coisas na minha vida que estavam lá me perseguindo, me perturbando, me causando aflição de espírito, culpa. Eu dizia: Deus, me transforma, eu quero ser transformado. Isso é o Espírito Santo que faz. O Espírito Santo que faz a gente sofrer pelo pecado. A carne gosta, né? Mas o Espírito Santo vem ali, convence você que você está em pecado. E eu achava que Deus, até que eu entendi que sim, Deus, o pastor Iago falou também, Deus é nosso parceiro, nos ajuda, mas nós somos ativos nesse processo. O processo de abandonar o pecado é nosso. O Espírito Santo nos convence, mas quem tem que deixar, tem um texto que fala assim: aquele que oculta as suas transgressões jamais
prosperará. Mas confessa é ativo. E as confessa. deixa. E deixa. A decisão de deixar é nossa. O filho pródigo estava lá, longe do pai, e disse: opa, o que eu estou fazendo aqui? Que bobagem. Eu vou voltar. Ele tomou uma decisão e executou essa decisão. Então essa questão aqui de entender, é preciso entender o Evangelho. É por isso que nós temos culto de ensino. Se você não entender o Evangelho, você não vai prosperar. Tem um texto da Bíblia que fala crescer na graça. Graça é a presença de Deus. Não sei se alguém discorda. Concordo. Graça é a presença de Deus. E crescer também no conhecimento. Conhecimento, você precisa conhecer. Jesus falou com um grupo de ouvintes: errais muito em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O poder é graça, é a presença de Deus. Conhecimento, eu estudo através. Nós devemos desenvolver essa condição aí do aprender. Aí então, tem os que não entenderam. Se você não entender o Evangelho, você não vai prosperar. Lá no começo. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Isso é o começo. Porque ele, lá no começo, quando ele ouviu, ele compreendeu. É preciso compreender. Paulo fala nas suas cartas, eu não sou aquela enciclopédia que a pastor Eco, ele fala sobre a transformação, a metanoia, né? Que fala assim: não vos conformeis com esse mundo, ou seja, Em Romanos. isso aqui estava lá no meio de centenas, dezenas e milhares de iguais aqui, porque tem uma forma, passou por uma forma. Conformar está na mesma forma. Não vos conforme, não entre na forma do mundo. Mas como é que eu vou fazer para não entrar na forma do mundo? Ou seja, agir igual todo mundo age. Os mesmos valores que o mundo tem lá fora sejam os meus valores. As minhas reações aos estímulos externos sejam o mesmo. Transformai-vos. Você precisa ser transformado, ou seja, você não vai ficar igual a isso aqui, você vai estar em outra forma. Como? Pela renovação da vossa mente, renovação do vosso entendimento, intelecto. 12:2. Né? O ser humano, Deus podia apenas nos transformar. E o pastor Eco sempre toca isso aqui: Deus toca o espírito, Deus faz o espírito renascer e renova a alma. Deus poderia parar nesse processo aí, nos programar. Né? Você pega uma máquina e programa ela para fazer uma coisa. Deus pode nos programar. Mas a nossa mente, Deus deixa a nossa mente a nosso dispor. O Evangelho precisa ser compreendido intelectualmente, porque o ser humano é intelecto. Nós somos intelectos também. Nós precisamos ter compreensão intelectual das coisas. Nós somos complexos. Então, atinge todas essas áreas. Se você não aprender, eu lembro que eu era criança e eu via meus primos comendo goiabada com creme de leite. E eu achava creme de leite, que delícia. Gente, isso é aprendizagem, eu aprendi. Um processo de aprendizagem por prática. Né? Eu aprendi, goiabada com goiabada e creme de leite é uma delícia. Eu não tinha aprendido, eu aprendi na prática. Então, se você não aprende, você não é convencido que aquilo é bom. Então, a necessidade de aprender. A boa terra tem a ver com a compreensão. E no processo, é claro que aqui está falando de coisa inanimada, mas aqui está tratando, o foco aqui é compreender. Compreensão, aprendizagem. Em pedagogia, você sabe que alguém aprendeu quando ele muda o comportamento. Quando é que eu sei que alguém aprendeu? Quando muda o comportamento. Quando é que eu sei que o aluno aprendeu a somar? Quando ele faz uma continha de soma e realiza. Ele mudou o comportamento dele. O comportamento dele conseguia resultados errados. Agora o comportamento dele produz resultados corretos. Ele aprendeu.
Então, quando é que eu sei que eu aprendi a palavra de Deus? Quando eu mudei meu comportamento. As nossas obras, Jesus falou, você conhece a árvore pelo fruto. Goiabeiras. Nós somos conhecidos pelo... Nós conhecemos que a palavra, que nós fomos transformados quando nós compreendemos a palavra e ela nos transforma. Trouxe outro texto aqui. O que dizem os homens que eu sou? Jesus falou para os discípulos. O que está aqui em Mateus 16, 13 a 19? Jesus falou, o que os homens estão dizendo aqui que eu sou? Tu és um profeta, tu és Elias, e vocês? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus foi colocado no seu lugar. Quem é Jesus para nós? Você vai a algumas igrejas, lá está lotado de gente, circulando o dia inteiro. Quem é Jesus para eles? Para boa parte deles é um despachante, vai despachar lá no céu para que o pedido dele seja acelerado, chegar mais rápido para ele. De preferência que pague uma taxazinha aos empregados do despachante aqui, né? Vai lá receber a bênção, isso, bênção, aquilo, e por favor, quando eu preciso de bênção, eu busco o Senhor mesmo, meu Pai. Mas não é essa a função principal. Então, qual é a compreensão que eu tenho de Cristo? Aí eu quero trazer, esse texto para mim é fundamental na vida cristã. Se você, estamos falando aqui de compreensão. Mateus 13, 44. 13, 44. Estava no 13 mesmo. Estava nele, né? Está no capítulo 13. É a compreensão do reino. Tá? O que me interessa? Porque a gente se interessa por alguma coisa, o que aquilo significa para mim? Você quer comprar um carro, você vai pesquisar. Você quer comprar uma casa, você vai pesquisar. Você quer que valor alguma coisa tem para mim? Nós trabalhamos com esse princípio de valores. 44, 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Meus irmãos, eu quero retornar e repassar com vocês. Eu estou falando do princípio da vida cristã. Olha só. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. E o Evangelho e a verdade de Deus é oculta a nós. Tem muita gente aí que sabe que Jesus é um cara legal, a igreja é legal, mas ele nunca teve uma compreensão do Evangelho a ponto de dizer, opa, esse Jesus legal, essa igreja legal, vale mais do que todos os prazeres de toda a minha vida. Então você vai, está cheio de colegas de vocês que acham que Jesus é legal, a Bíblia é legal, está certa, mas ele não troca a vida que ele tem por Jesus e pela vida dele, porque na cabeça dele o que ele tem é melhor. Jesus é legal, Jesus é bacana, Jesus, o céu é legal, mas o que eu tenho agora é muito mais interessante para mim. Está oculto. Sansão, sim? Se você me permitir, eu tenho 66 anos. 66 anos eu sou crente. Alguns desses anos eu tive essa experiência, mas 66 anos sou crente. E mais há bem pouco tempo, vivendo essa experiência que eu vivi, foi que eu vim entender o que é realmente você crer em Jesus Cristo, ter Jesus como seu amigo. Sim, sim. Eu saía do banheiro e queria ir até a janela para orar, onde eu gostava de orar. E eu falei, eu vou não, estou com muito sono. Aí, daquele intervalozinho para a cama, eu fiquei pensando o seguinte, se fosse um amigo meu que estivesse aqui, que eu fosse conversar com ele agora, será que eu deixaria o cara lá e iria para a cama? Então eu fiquei pensando o seguinte, é que nós não temos, não posso falar isso. Eu não tinha, eu procuro tomar muito cuidado, porque tem hora que a gente dá uma circulada na igreja, quem está presente tem nada a ver com o fato e acaba levando a pancada lá, né? Então, eu não tinha essa noção de que o Senhor é uma pessoa. Sim. Jesus Cristo é uma pessoa.
E naquela hora eu ia conversar com ele, e ele também iria conversar comigo. Então por que eu não dei atenção para ele? Se fosse um amigo meu que estivesse lá na minha sala, eu não daria atenção, porque eu estaria vendo o cara? Sim, é verdade. Então muitas das vezes a cruz se torna pesada demais, nós vamos cortando um pedacinho da cruz. No curso que eu tenho lá sobre técnica de evangelização, tem aquele lance do cara ir carregando a cruz e cortando a cruz, né? Quando ele chega num abismo lá que vai atravessar da terra para o céu, que ele joga a cruz cai porque a cruz já foi cortada. Então a gente vai cortando os pedacinhos de cruz porque não tem essa consciência. Sim. Né? Então fica difícil de compreender, de entender, de, como é que você falou agora aí, de mudar de comportamento. Sim. Né? Porque a gente passa às vezes Não tem a batido compreensão, dessa compreensão de que o Senhor é uma pessoa. É fundamental a compreensão. Eu acho esse texto aqui é muito rico para mim. Ele fala o seguinte: calcula no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. Agora olha essa expressão aqui. Essa expressão para mim aqui, que é a vida cristã deveria ser para nós você está realmente assentado na região celestial com Cristo, ser pleno. O Evangelho traz a plenitude de Deus, quer ser pleno. Eu não acredito que se eu tivesse todo o dinheiro do mundo eu seria pleno. Todos os títulos acadêmicos do mundo seria pleno. Nada vai trazer essa plenitude para ela, bobagem. Salomão teve tudo isso. Salomão teve todos os títulos. Salomão teve todas as riquezas, Salomão teve todos os prazeres. Ele falou, eu não me neguei nada. Já pararam para pensar nisso? Salomão fala assim, eu não me neguei nada do que eu quis. Pararam para pensar já? O que significa isso? Eu não me neguei nada. Estou falando errado, pastor? Salomão falou, tudo que eu quis, eu não me neguei nada. Mas há um ponto que Salomão fala que assim, depois de tudo, de todo o conhecimento, todos os planos, fala assim, eu cheguei à conclusão que é correr atrás do vento, o cara caiu no vácuo, ele caiu em depressão, ele caiu no vácuo. Por favor, não sou eu não, professorzinho andando pela periferia. Não, era rei. Ele pegou, ele chegou ao reino de Israel no apogeu, ele alcançou o apogeu. Ele tinha, só para começar, ele tinha 1000 mulheres no total, ele tinha esposa e concubinas. O pessoal ia para lá encantado, ouvia falar do reino dele, levava riqueza e riqueza lá, presentes. Aquela rainha de Sabá, é só um caso, imagina todos os iam para lá. E paz, ele não foi incomodado durante o reinado dele, ele ia falar que Deus deu paz. O sujeito viu um bom vivando, um bom legal, e ele falou, não me privei de nada do que eu quis. Eu vivo me privando de um monte de coisa. Ele não, velho. Tipo assim, um negócio de frustração não é comigo. E ele chega no ponto de eu caí no vácuo, correr atrás do vento, não consegui nada. O que você segura quando você corre atrás de vento? E foi assim que ele se sentiu. E esse texto aqui fala assim, desse homem que encontrou esse tesouro que Jesus disse que é o reino do céu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo. Olha a diferença para o jovem rico. Lembra do jovem rico? Vai até Jesus e diz, começa. O que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus disse, bom, só que é Deus te conhece. Aí Jesus falou assim, vai, vende tudo. Ele ficou triste. Esse aqui não. Esse aqui ele vai falar que ele ficou transbordante de alegria. Vai, vende tudo e compra aquele campo. Mas por quê? Ele ficou transbordante de alegria quando encontrou aquele tesouro. Por que ele vendeu tudo e comprou aquilo? É óbvio. Ele era uma pessoa que entendia de valores, era um comerciante, porque ele entendeu que aquele tesouro que ele encontrou lá era muito superior aos tesouros que ele tinha. Se a gente não entender quem é Jesus, a gente vai viver sempre frustrado, sempre teimando em não largar aquelas coisas que nos prendem. É por isso que a Bíblia fala,
Hebreus, visto estão rodeados de uma tão grande número de testemunhas, e calcula para ver se ele tem condição de terminar. Fazer ou não, né? Para que chegando a determinado ponto ele pare e vá passar vergonha. 2 Coríntios 15, Se a ver 17. com 4, quando você vai ver que o homem avaliou o tesouro, ele avaliou o que ele tinha e avaliou. Quando você vir para Jesus, você tem que sentar e fazer seus cálculos. Parar, né? Parar. É necessário que você faça, porque fala de aprendizagem, ela é uma decisão, ela é gerada pelo Espírito Santo, tá? Porque dele é o querer e o efetuar. Mas a nós cabe fazer as avaliações. Tem gente que vem no impulso, tem gente que fala, Jesus, eu vou te seguir, Jesus conhecia a pessoa e diz, olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus conheceu o coração da pessoa. Vai na frivolidade. Então a Bíblia fala de avaliação, sim. E aí eu estou falando com vocês, falei no começo, chegou um momento da minha vida que eu vi que eu tinha que tomar decisão. Não adianta, eu vou sentar. Eu não estou falando que eu falo igual Paulo, não que eu tenha alcançado, né? Mas eu estou caminhando nessa direção. Não adianta, você tem que ser a ver a sua mão, não adianta. Eu tinha jovem, eu já fui jovem, mais do que sou hoje. Você vai para a escola, aí você vê a galera indo para o canto, você vê a galera fazendo aquilo ali, e você diz, eu não posso. Eu lembro que uma vez eu estava em Manaus, eu fiz curso de Manaus, aí o papai teve infarto, eu estou para Manaus, aí estava lá na universidade, eu fiz um semestre lá. E um dia a rapaziada, uma galera lá disse, olha, vamos atravessar o Rio Negro, e vamos para a estrada tal, e vamos passar para o sítio lá. Aí eu disse, só universitário, de novo? Não. Ou eu vou e faço papel de bobo, ou eu vou e caio vou para a galera. Eu digo, eu tinha 20 e poucos anos. E a vida inteira é isso aí, você sabe que você tem que virar as costas para alguma coisa. Isso aí não é fácil. Então você tem que fazer, negar você mesmo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então o Evangelho você tem que fazer uma avaliação. Se você não compreender que Jesus vale mais do que tudo que você tem, né, eventualmente você pode às vezes perder até coisas que são legítimas. Já não estou falando nem de pecado. Pecado então, porque hoje, meus irmãos, o que é pecado hoje? Quando a sociedade cai com pecado? Tudo normal. E você rema contra a maré. E ninguém gosta de ser contra, eu não gosto. E uma das minhas dificuldades quando adolescente era ser diferente, ser um ET. Uma vez, pela minha experiência, eu uma vez estava conversando com meus filhos adolescentes, olha, ser cristão é ser ET. Não vale não. Enfim. Mas se você não tiver compreensão, lá em Colossenses, né, e o que nos espera é a glória. Tem glória, tem recompensa, né? E uma recompensa que é eterna. Amém? Amém. Alguém pode agradecer a Deus?